Bem, então continuando aí, a gente falava, né, sobre os serviços públicos e dizia então que serviço público, embora o nome sugira que seja aqueles prestados pelo poder público, né, na verdade o serviço público é seguindo a corrente formalista, né, que entende que serviço público são aqueles que a lei estabelece, né, independentemente de quem venha prestar. Se o poder público preste esse serviço diretamente através da administração pública ou se ele transfere para o particular, não é? Ainda que transferido para a iniciativa privada, mediante a permissão ou a concessão pública, né, ou até mesmo a autorização, continua sendo o serviço um serviço público, né? Então a gente fazia aí essas considerações preliminares na aula passada, né? E ficamos de dar início aí falando sobre os princípios básicos, né, do serviço público. Então, quais são esses princípios, né, que norteiam o serviço público? Bem, o primeiro princípio é o princípio da generalidade ou da universalidade. Significa que o serviço público ele deve ser prestado com a maior amplitude possível, né, para o maior número de pessoas. Né? Quando se pensa aí em serviço público, ele não busca atender apenas uma parcela da coletividade, né? Muito embora alguns serviços não atende, ainda que seja disponível a toda a coletividade, não atende a todos, né? Como por exemplo um serviço na área da telefonia, nem todo mundo faz uso da telefonia, não é? Mas é colocada à disposição. A segurança pública da mesma forma, né? A iluminação pública, e inúmeros outros serviços, como por exemplo o serviço jurisdicional do Poder Judiciário, né, e muitos outros serviços públicos, né, transmissão de energia elétrica, né, e muitos outros. Mas então, um dos princípios do serviço público é a generalidade ou a universalidade, que significa então dizer que esse serviço ele deve atender o maior número de pessoas, né? Um outro princípio do serviço público é a continuidade, né? Significa dizer que o serviço ele não pode sofrer interrupção, ele não pode parar, né? Deve manter uma relação de continuidade, né? Para que a população não sofra as consequências. Imagine a energia elétrica faltar, não é? Ainda que por conta de um problema qualquer, mas o serviço público, o poder público ou a sua concessionária, né, ou concessionária desse serviço público, ele deve fazer o possível para que o serviço não falte em nenhum momento, né? Então deve ter uma relação de continuidade, né? Não pode parar o serviço de saúde, por exemplo, né? A pessoa não escolhe a hora de ficar doente, por exemplo. Por isso, o serviço público ele atende 24 horas, por exemplo. Da mesma forma, a segurança pública não pode parar, não é? Vamos imaginar que somente pudesse fazer o poder público só realizasse a segurança pública durante o dia, não é? E aí os meliantes, os criminosos, aliás, como acontece, porque há uma redução, também porque há uma redução do número de pessoas na rua, né? E consequentemente a polícia reduz a sua atividade, né? Mas não para em nenhum momento, né? A qualquer instante que se vê diante de uma necessidade de uma prestação de serviço na área de segurança, é só contactar, né? E a polícia vai estar lá presente, né? Isso é um dos princípios do serviço público, que é a continuidade, em cumprimento a esse princípio que é a continuidade. Bem, um outro princípio é a eficiência, né? O poder público ele deve exercer essa atividade, ou qualquer das atividades relacionada aos serviços que o poder público deve prestar, ou até mesmo a iniciativa privada. Acabamos de falar que não deixa de ser um serviço público quando ele é prestado pela iniciativa privada, né?
mas que deve fazer de forma o mais breve, o mais rápido possível, né? Para evitar exatamente transtorno, evitar prejuízo à sociedade. Assim como também da forma mais econômica possível, né? Porque se o Estado ele economiza em qualquer dos serviços que ele presta, né? E também não apenas é, é, na, na prestação de serviço, mas na construção de obras, por exemplo, se ele economiza, aliás, a eficiência é um dos princípios do direito administrativo, né? A gente já comentava isso em outra oportunidade, mas quando o poder público ele economiza recursos para uma obra, sobra recursos, sobra dinheiro para outras obras, né? Ou para ampliar também essa obra, né? Sobrar recurso de um viaduto, você pode fazer uma pavimentação ou construir um outro viaduto, quem sabe, né? Então, outro princípio do serviço público é a eficiência, né? Que significa que o Estado então deve prestar esse serviço com a maior eficiência possível, né? De modo que a execução seja célere, né? E também econômica. Bem, um outro princípio também do serviço público é a modicidade tarifária. O que significa esse princípio, modicidade tarifária? Que o poder público ele deve prestar um serviço e, obviamente, ele cobra para realização, para prestação desse serviço, mas diferente do que ocorre com uma empresa da iniciativa privada que busca o lucro, que desenvolve essa atividade econômica para uma obtenção econômica, com interesse econômico, o poder público não. Ele presta um serviço para promover o bem-estar da sociedade, né? Então ele não deve atribuir valores elevados, né, na prestação dos serviços para o qual ele cobra, não é? Inclusive, alguns serviços são realizados, poderia-se dizer, de forma gratuita, ainda que essa gratuidade não signifique que nós não participemos, né, do pagamento, porque são oriundos dos tributos, né, dos impostos que nós recolhemos, como, por exemplo, a segurança pública, não é? Que nós não pagamos diretamente para ter a segurança pública, mas indiretamente mediante o recolhimento de tributos. Porque existem alguns serviços que você paga para obter, né? Como, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica é um serviço público, mas que você paga, não é? A taxa lá de luz, a iluminação pública, você paga o serviço de telefonia, que também é considerado um serviço público, né? Enquanto que o serviço postal também, que quando você faz uso dele, você paga, o serviço do judiciário, né, as taxas que se paga para a justiça quando precisa, salvo, obviamente, o beneficiário da justiça gratuita, que a lei diz que aqueles que não têm condições de pagar a taxa judicial e honorários, que o poder público presta de forma gratuita, né? Mas naqueles serviços que o Estado cobra, né, ele deve cobrar o mínimo possível, né, o suficiente para ele arcar com as despesas de manutenção do serviço, e não para obter uma vantagem econômica, como é próprio das atividades privadas, né? Então, a modicidade tarifária, o poder público não presta serviço para obter uma vantagem econômica. E quando ele presta, quando prestados por particular, também, né, o Estado tem que fazer esse controle, né? Quando ele transmite mediante permissão ou concessão, né, transmite esse serviço para a iniciativa privada prestar, a gente vai verificar mais adiante as formas de transmissão, né? Já que o serviço público pode ser prestado pelo próprio poder público, como também a lei autoriza expressamente que seja transferido para a iniciativa privada, né? Que é aliás, um conteúdo que a gente vai verificar mais adiante, né? Então, mesmo quando transferido para a iniciativa privada, né, o Estado, né, o poder público, deve fazer com que os órgãos da iniciativa privada, concessionários ou permissionários, não elevem, né, o valor
do serviço, né, de modo a se tornar é, dificultoso à sociedade pagar, né, esses valores, né, os preços que eventualmente sejam cobrados por esses entes privados que exploram o serviço público, né? Então a modicidade tarifária também constitui-se em em um princípio do serviço público. Bem, esses serviços públicos, né, eles têm algumas classificações, né, que variam segundo a natureza dos serviços, né, e inúmeras outras classificações, uma série de aspectos que são levados em consideração. E nós anotamos aqui algumas dessas classificações, né, começando então aí falando sobre a natureza dos serviços públicos. Quanto à natureza, né, esses serviços eles podem ser classificados em serviços públicos propriamente estatais. São serviços em que mantém uma relação própria com a soberania do Estado, né, e que, via de regra, não podem ser transferidos para a iniciativa privada, né, não podem ser delegados, né, já que existem serviços não essenciais, que nós vamos verificar logo em seguida, né, que o poder público pode transferir para a iniciativa privada, né? Mas existem determinados tipos de serviços que o poder público não pode transmitir, né, para que exclusivamente a iniciativa privada preste, né? Como, por exemplo, da atividade jurisdicional, né? O Estado não permite, o poder público não permite que se privatize, por exemplo, o judiciário, né? Porque isso pode trazer uma repercussão muito grande para a sociedade, né? Que passe a explorar esse serviço como uma atividade econômica e, quem sabe, beneficiar os poderosos economicamente, né? Então, o poder público não permite, aliás, a Constituição não autoriza, né, que determinados tipos de serviços sejam transferidos para a iniciativa privada. São serviços públicos propriamente estatais e só quem presta é o próprio poder público. Mas existem serviços essenciais ao interesse público que não há impedimento que se faça a transferência ou a delegação para a iniciativa privada, né? Eles são colocados à disposição da sociedade, né? São considerados serviços essenciais, mas se admite a transferência mediante delegação para a iniciativa privada, não é? E a iniciativa privada vai cobrar, né, taxas para a prestação desse serviço. Obviamente, e não vai fazer esse serviço, não vai prestar gratuitamente, né? Então, para que eles possam prestar esse serviço, até porque tem despesas, né, na prestação do serviço, obviamente que a iniciativa privada, quando presta um serviço público, né, tem interesse econômico, né? Muito embora, nós vamos verificar também mais adiante, que fique sujeito à fiscalização e o controle do Estado. Então, os serviços públicos, quando transferidos para a iniciativa privada, o Estado continua fazendo a fiscalização e o controle. Inclusive, falamos ainda há pouco do princípio do serviço público, da modicidade tarifária, né? O Estado faz o controle, inclusive, para que a iniciativa privada não coloque o valor do preço do serviço que ela bem entender, para não se tornar inacessível à coletividade a prestação desses serviços, né? Bem, então aqui são exemplos de serviços públicos essenciais ao interesse público, mas que não se impede, né, não se proíbe a transmissão à iniciativa privada, né, coleta domiciliar de lixo, por exemplo, né, iluminação pública, a limpeza urbana, são alguns desses exemplos de serviços públicos essenciais de interesse público, né? Existem também
alguns outros serviços públicos considerados não essenciais, né? Que possuem relevância social, mas não são considerados essenciais. São serviços que podem ser transmitidos totalmente à iniciativa privada, como, por exemplo, o serviço de telefonia, né? A Constituição Federal define, né, que, inclusive, compete à União, né, explorar esse serviço, né, isso no artigo 20, artigo 21, aliás, da Constituição Federal, que define alguns serviços públicos, né, em especial de competência da União. Define aí o artigo 21 da Constituição Federal. Compete à União, inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações na forma da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Então, temos aqui, compete à União explorar diretamente, que, aliás, ocorria no passado, né, até a década de 90, mais ou menos, né, o serviço de telefonia era praticamente prestado, né, pelo poder público, né? Quando, então, houve a autorização legislativa para que pudesse ser transferido à iniciativa privada, né, mediante contrato de concessão ou permissão. Aliás, foi a emenda constitucional de número 8, de 5 de agosto de 1995, que permitiu que o serviço de telefonia fosse transferido mediante concessão ou permissão à iniciativa privada, né? Mas aí nós temos exemplo de serviços não essenciais, não é? Então, quanto à natureza, os serviços podem ser propriamente estatais, de interesse público ou de serviço público não considerado não essencial, né? Bem, uma outra classificação acerca dos serviços públicos, né, é quanto aos seus destinatários. Bem, existem serviços públicos que ele é de interesse da coletividade de um modo geral. Todos, né, necessitam desse tipo de serviço. Enquanto que outros tipos de serviços, eles poderão ser individualizados, né? Somente algumas pessoas podem precisar deles. Aqueles serviços gerais, serviços públicos gerais, né? São serviços que não possuem um usuário determinado, né, sendo ele prestado a todas as pessoas que compõem uma sociedade, né? Não se pode, então, individualizar quem é o beneficiário, como por exemplo, o serviço de segurança pública, né, ele é colocado à disposição. Ninguém sabe qual o momento que alguém pode ser atacado por um bandido, pode ser roubado, pode ser furtado, pode ser agredido, né? Então, a segurança pública é colocada à disposição, não é colocado à disposição de toda a sociedade, eu digo, né? Não é colocado à disposição de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo de pessoas, ainda que na prática possamos verificar, né, que existem determinados locais das cidades, de um modo geral, que possuem um policiamento mais ostensivo, por exemplo, né? Mas é um serviço geral, né? E também não é possível mensurar quem é que está sendo beneficiado, né? Todas as pessoas, a princípio, estão sendo beneficiadas por esse tipo de serviço, né? Da mesma forma, a limpeza urbana, a iluminação pública, ainda que também aqui, por exemplo, na limpeza urbana, né, nós sabemos que muitas vezes existem determinados bairros, né, que são muito melhor atendidos pela limpeza urbana, né, da mesma forma com iluminação pública, né, determinados bairros que têm uma excelente iluminação pública, enquanto que os bairros quase sempre da periferia, mais afastados,
essa qualidade na iluminação nem sempre é tão de boa qualidade no caso, né? Mas é um serviço geral, né? Um serviço público geral, né? Que atende a princípio a toda a coletividade. Mas, como disse, existem determinados tipos de serviços que atendem só determinados usuários, né? Só aquele que está sendo atendido é que se beneficia, não é? Então, são ditos serviços divisíveis, de utilização individual, facultativa. É possível mensurar, né, aquele que está utilizando e aquele que não está utilizando. Tanto é que se paga por esse serviço, né? Aqueles que utilizam e aqueles que não se utilizam, obviamente, não paga. Esses serviços gerais, né, não há um pagamento individualizado, não é? Como, por exemplo, citamos aí a segurança pública, o serviço de polícia, a iluminação, muito embora a iluminação pública também haja o pagamento, né? Mas os serviços de segurança, por exemplo, você não faz um pagamento para a realização desse tipo de serviço, né? A remuneração de quem trabalha na segurança pública são originários dos tributos que se paga de um modo geral, né? Enquanto que os serviços individualizados, você paga ali um preço, né, pelo serviço que lhe está sendo prestado, né? Ou uma taxa, como por exemplo a telefonia. Você paga se você utilizar aquele serviço, você paga o gás se você utilizar, você paga a água, né, para a empresa de saneamento se você utilizar. Aquele que não tem a água, que não recebe das empresas concessionárias ou até mesmo das empresas públicas que prestam esse tipo de serviço, não paga. Aquele que não recebe o gás canalizado não paga. Aquele que não faz uso da energia elétrica também não paga. Aquele que não faz uso do serviço postal também não paga. Então, o serviço ele é individualizado e também o pagamento é feito somente por aquelas pessoas que se beneficia desse tipo de serviço, enquanto que os serviços gerais, né, não há um pagamento efetivo, mas é prestado e disponibilizado a toda uma coletividade, né? Bem, quanto à entidade ou órgão competente para a prestação desses serviços públicos, né, quando realizados diretamente, né, já citamos aqui algumas vezes, que os serviços públicos também podem ser prestados pela iniciativa privada, mediante contrato de concessão, autorização e permissão, né? Mas quando prestados pelo próprio ente público, né, os órgãos que prestam esses serviços são, né, a União, no caso, né, é o ente federal, né, no caso a União que vai prestar o serviço. Já citamos aí ainda há pouco o artigo 21, que define quais são os serviços cuja competência é da União prestar, né? Citei ainda há pouco o serviço de telecomunicação, temos ainda os serviços de rádio de difusão sonora de sons e imagem, rádio e serviço de rádio e televisão, né? Temos ainda os serviços de instalação de energia elétrica e aproveitamento energético, que também é uma atribuição na prestação desse serviço da União. Temos ainda a navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Também todos esses serviços que citei, não é, são serviços públicos prestados pela União. Mas existem também determinados tipos de serviços que são prestados pelos demais entes federativos, como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Nós temos aqui, por exemplo, um serviço público estadual, né, o serviço do judiciário, muito embora o judiciário também seja um serviço público federal, porque nós temos o Poder Judiciário Federal, como, por exemplo, a Justiça Federal,
e a Justiça do Trabalho são órgãos do Poder Judiciário Federal. Eu não coloquei aqui no exemplo acima, né, da entidade que presta o serviço é a União, mas a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, né, é um serviço prestado pela União. Mas aqui um exemplo de justiça, serviço judiciário estadual, é a chamada Justiça Estadual, que é vinculado ao Estado. É o Estado que presta esse serviço, né? Um órgão da magistratura estadual, né? Outros exemplos, a Defensoria Pública, muito embora também exista a Defensoria Pública Federal. A União também presta esse serviço de assistência gratuita, né? O que faz a Defensoria Pública? A lei diz que as pessoas que se envolvem em conflito não podem resolver os seus conflitos pelo uso da força, é chamada autotutela. Sempre que alguém tiver algum problema com um vizinho, com o marido, com o filho, com um banco, seja lá com o próprio Estado, né, com o próprio ente público, não pode resolver pelo uso da força. Então tem que buscar no judiciário a solução para aquele conflito. E estamos aqui falando de serviço, o poder público ele cobra, tanto a União quanto os estados, ele cobra para prestar um serviço jurisdicional, né? Ele cobra taxas para processar a sua ação, não é? E também, né, exige que para ir a juízo tem que ir através de advogados. Só que existem pessoas que não têm condições de pagar advogado e não têm condições de pagar as taxas que o judiciário cobra para prestar esse tipo de serviço. Então, né, cabe tanto à União prestar esse serviço de defensoria pública, como também o próprio serviço judiciário, né, e também ao Estado, ou aos estados, na verdade, e também ao Distrito Federal como ente federativo, também tanto prestar um serviço na área judicial, como também, né, de defensoria pública, né? Aqueles que não têm condições de pagar um advogado, porque não tem recursos, o Estado então vai lhe conceder um advogado, né, para fazer a defesa dos interesses, porque a justiça não pode ser elitista, né? Não pode apenas ter justiça para quem tem recurso, a justiça é para todos. Então aqui é um exemplo também de serviço público estadual, assim como também o gás canalizado, né, por disposição constitucional do artigo 25, parágrafo 2º, diz que a distribuição de gás canalizado, por exemplo, é um serviço público estadual, né? Temos ainda o serviço, dependendo da entidade que presta, pode ser o Distrito Federal. O Distrito Federal presta inúmeros serviços, né? Dentre os quais, na área da iluminação pública, aliás, os serviços do Distrito Federal, por disposição constitucional, são, e especificamente aí o artigo o artigo 32, parágrafo 1º, define que o Distrito Federal ele presta os serviços destinados, que são, a Constituição não define exatamente quais são os serviços prestados pelo Distrito Federal, mas diz que são aqueles que os estados e que também os municípios prestam. Então, a Constituição define quais são os serviços públicos estaduais e quais são os serviços públicos municipais, né? E distritais diz, os serviços públicos distritais são aqueles prestados pelos estados e também pelos municípios, em função da sua especificidade, né? A especificidade no caso do Distrito Federal. Então, os serviços que o Distrito Federal presta são os mesmos que os municípios e que os estados. Então, aqui pode ser considerado tanto a iluminação pública, quanto a coleta de lixo, né, como também os serviços de cemitério, né, como também os serviços na área da educação, como também os serviços na área do judiciário, como também na defensoria pública, que nós temos, por exemplo, a defensoria pública distrital, né? Distribuição de gás canalizado. No Distrito Federal nós não temos
o serviço de gás canalizado prestado pelo Distrito Federal, nem tampouco mediante contrato de concessão pública, né? O Distrito Federal não explora esse serviço de gás canalizado. Existem outros estados que exploram, né? E por fim, né, também cabe aos municípios também prestar o serviço público da mais diversa natureza, como, por exemplo, a iluminação pública, a coleta de lixo, como a educação, né? Aliás, a educação é um importante serviço, não está aqui, mas é um importante serviço prestado pelo município, em especial o ensino básico e o ensino fundamental, né? O ensino médio, né, se concentra nos estados, né? Os estados é que têm essa atribuição de prestar o ensino médio, esse serviço, né, que é o ensino de educação. Bem, então, os entes competentes para prestar podem ser federal, estadual, distrital e municipal, né? Bem, uma outra classificação é quanto à obrigatoriedade, né? Então, existem serviços públicos que o poder público coloca à disposição, cobra de forma compulsória. A pessoa não pode dizer que não quer pagar. Ah, mas eu não faço uso desse serviço, então eu não quero pagar, né? Não há essa possibilidade, né? O poder público ele vai cobrar compulsoriamente, ele vai exigir o pagamento pelo serviço que ele está colocando à disposição. Citamos aí a coleta de lixo, né? Que quem é proprietário de imóvel, né? Quando se faz o pagamento do IPTU, já vem a taxa de limpeza urbana, né? A CLU, né? A TLU, aliás, né? A taxa de limpeza urbana, que é obrigatório, está vinculado ao pagamento do IPTU, se cobra conjuntamente. A iluminação pública, se você faz uso do serviço de energia elétrica, né, na área residencial urbana, o poder público vai cobrar uma taxa de iluminação pública. Ah, mas eu não quero pagar. Na minha rua só tem um poste e nunca tem a iluminação. Então, cobre do órgão público para que ele disponibilize a iluminação, né? E o poder público não vai deixar de cobrar porque o serviço não está sendo colocado de forma com boa qualidade, né? Ou de forma eficiente. Então, ele é colocado à disposição compulsoriamente e cobra, inclusive, por esse serviço. Mas existem serviços, já falamos também inúmeras vezes, né? Já deu a perceber, que existem outros serviços que são disponibilizados ao usuário e que pode ou não fazer uso dele, né? Se o usuário, né, fizer uso do serviço, ele paga pelo serviço. Se não fizer uso, ele não paga, né? Não há exigência de todos pagarem, como nos serviços compulsórios, que citamos ainda há pouco, a iluminação pública, a coleta de lixo, por exemplo. Aqui os serviços facultativos são disponibilizados e somente quem vai pagar é aquele que faz uso do serviço. Temos como exemplo os serviços postais, é um serviço público. Aliás, inclusive por disposição do artigo 21, é a atribuição da União prestar esse serviço, né? Que presta esse serviço diretamente, né? Muito embora com a possibilidade de ser transmitido para a iniciativa privada, com a possibilidade de privatização dos Correios, né? Por enquanto, quem vem prestando esse serviço é uma empresa pública federal, né? Que são os Correios, mas que há a possibilidade, esse governo já prometeu, inclusive, privatizar os Correios, né? Vai continuar sendo um serviço público, só que, obviamente, se privatizado, né? Continua sendo um serviço público, mas prestado pela iniciativa privada,
que vai então passar a explorar, como aliás, né, já ocorreu em vários outros setores, como por exemplo a telefonia, como por exemplo as empresas de distribuição de energia elétrica, que antes era prestado somente pelo poder público. Em inúmeros estados já foram privatizadas as empresas de distribuição de energia elétrica. No DF, por exemplo, ainda não foi privatizado, né, que é a SEB, continua sendo uma empresa pública que presta esse serviço de distribuição de energia elétrica, mas também o governo já se manifestou com o objetivo de privatizar a SEB, né? Mas é um serviço público que ainda está sendo prestado pelo próprio poder público, nesse caso por uma empresa distrital, uma empresa pública distrital, mas que não impede que seja transferido para a iniciativa privada, como aliás já disse a previsão ou a pretensão de privatizar a SEB, né? As empresas de telefonias todas já foram privatizadas, né? A limpeza urbana, por exemplo, né, que também é prestado pela iniciativa privada, né? Um outro exemplo, o poder público não tem que prestar esse serviço diretamente, né? Mas então, voltando aqui, né? Então, os serviços, eles Professor, podem... Sim, pois não? posso fazer uma pergunta? Pois não, fica à No vontade. caso da privatização, quando ocorre, assim, como está sendo especulado aí no caso dos Correios, Sim. a minha dúvida é, assim, quando isso ocorre, o que acontece com os funcionários? Eles continuam trabalhando ali normalmente, deixam de ser funcionários públicos, não tem mais nenhum vínculo, ou podem ser remanejados em outra instituição pública, em outro local, outro órgão público, Bem, né? faz parte, né, do planejamento, né, quando se faz a privatização, né, faz parte do planejamento estabelecer um tempo de estabilidade, não é? E inclusive, né, se define aqueles empregados públicos, no caso, porque eles não são servidores públicos, eles não são, no caso dos Correios, nós comentávamos isso alguns dias atrás, né, sobre a natureza jurídica das empresas públicas e dizemos inclusive que eles não são os seus trabalhadores, eles não são regidos pelo regime jurídico e sim pela CLT. Então é o chamado emprego público, né? Enquanto vinculado à administração pública indireta, que nós falávamos alguns dias atrás, eles gozam de uma certa estabilidade, né? Já que a lei define hipóteses em que o empregado público também pode perder o emprego, né? Dentre as quais no caso de justa causa, até porque se aplica a eles a CLT. E outras hipóteses mais que a lei que regula também define, né? Mas em caso de privatização, existe, né, um contrato feito pela administração pública com a empresa que venha a adquirir, que venha a prestar esse serviço público. Então terá que haver uma licitação e vai sair vitorioso no certame a empresa que oferecer as melhores condições. E em seguida se faz um contrato. A União, no caso, que é a responsável por esse tipo de serviço público postal, de prestar o serviço postal, né? E define, por exemplo, quem não vai poder ser demitido, quem já está prestes a se aposentar, por exemplo, e aí define lá 5 anos, 7 anos, 8 anos para se aposentar, não pode ser demitido. Admite-se um plano de demissão voluntária, muitas vezes, né? Não se admite a redução salarial, né? Que na maioria das vezes, por ser um emprego público, o valor dos salários são mais elevados que os salários pagos pela iniciativa privada. Isso é sempre um grande problema, né?
Em caso de privatização, né, a empresa privada que adquire essa empresa que está sendo privatizada, quase sempre, se ela já exerce uma atividade comercial, ela paga aos seus empregados um salário mais reduzido, que é próprio da iniciativa privada, né? Sempre paga um salário inferior ao pago pela administração pública. Então isso cria um problema. Então, na maioria das vezes, elas querem se livrar daqueles empregados que estavam vinculados ao poder público. Mas aí a importância de se fazer esse contrato e defina limites para a empresa privada que venha a adquirir esse serviço, a prestação desses serviços, né? Mas obviamente que com o tempo acaba se transformando numa empresa totalmente privada, como aconteceu, por exemplo, na área da telefonia. Qual era a empresa de telefonia do Distrito Federal? Agora eu esqueci. Era a Telebrasília, né? A Telebrasília, onde os empregados recebiam valores elevados, salários elevados, né? E depois da privatização, foi transferido para foi adquirido, inclusive, por uma dessas grandes empresas de telefonia, né? E hoje antigamente era Brasil Telecom e depois a Oi. Brasil Telecom, né? Teve a Brasil Telecom ainda ou não? Isso, era Brasil Telecom e depois passou para ser Oi. Telecom, e aí entrou na iniciativa privada, a Oi que foi quem adquiriu, né? O que no passado era a Telebrasília. E hoje se paga o valor de mercado na iniciativa privada, por exemplo. Né? Quem era das antigas, que trabalhava no serviço público, né, sabe que o salário era muito superior do que a iniciativa privada paga agora, por exemplo, né? Mas então, deixa eu só ver aqui quem foi que questionou anteriormente. E eu? Eu não estou vendo aqui. A Ana Cláudia, é isso? Então, Ana Cláudia, em caso de privatização, né, o governo federal estabelece cláusulas que impede, né, a imediata, bem, primeiro a demissão integral dos trabalhadores, né, que certamente esse é um encargo muito grande para uma empresa privada que recebe, né, milhares, muitas vezes, como é o caso dos Correios, milhares de trabalhadores com salários relativamente altos. Até porque, como dizíamos aqui, né, o serviço público, ele não busca obter vantagem econômica quando o poder público presta esse serviço. Então, como ele cobra pelo serviço o serviço postal, né, ele divide um pouco do que ele ganha, o poder público, a empresa pública, ele divide um pouco do que ele ganha com os seus empregados. Diferente do que ocorre com a iniciativa privada. Né? A iniciativa privada, quanto mais lucro tiver, é melhor. Então, quanto mais ela explora os seus trabalhadores, quanto menos ela paga, mais ela lucra. Né? Então, ela não tem muito compromisso com os seus empregados. Enquanto que o poder público, como eu disse, ele cobra pelo serviço e ele distribui um pouco do que ele ganha com os seus empregados, por exemplo, né? Bem, então a gente falava aí sobre a obrigatoriedade. Algum outro questionamento, pode ficar à vontade, tá? Eu fico falando aqui, mas é porque vocês não falam e eu falo demais. Pois não, pode... Sim, Ana Cláudia. Quer continuar? Quer concluir? Não, obrigada, entendi. É porque eu ficava com isso na minha cabeça, né? Porque tem a lei, né? Que estipula como é que tem que ser a privatização. Mas, em alguns casos, eu fiquei, assim, pensativa, né? O que acontece, como acontece, mas o senhor já sanou a dúvida mesmo. Sim. Obrigada. E o que acontece também, né? Não, já aconteceu, aliás, na telefonia, né? Está acontecendo atualmente na distribuição de energia elétrica, não é? E que é uma questão de tempo, provavelmente vai ser privatizado a SEB,
né? E hoje há salários consideráveis, né? Porque é uma empresa pública também, mas com o tempo a tendência é chegar ao limite que o contrato vai estabelecer, por quanto tempo a empresa que venha a adquirir, se eventualmente acontecer, provavelmente isso vai acontecer, não vai demorar muito tempo, por quanto tempo a empresa vai ter que segurar esses empregados, né? Mas quando chegar o tempo, certamente a empresa que adquirir a SEB vai começar a demitir todos os empregados antigos para contratar pessoas que recebam salário, né, relativamente inferior ao que estão sendo pagos na atualidade, né? E outras empresas também que ocorrem aí a privatização, né? Como, por exemplo, também já foram privatizados os aeroportos, né? E outros serviços públicos também. Bem, uma outra classificação é quanto à forma de execução, né? Quem é que presta esse serviço público? Bem, pode ser prestado pela própria administração pública e por seus agentes, né, da administração pública direta ou indireta. Já falávamos sobre isso em outras oportunidades, quais são os órgãos da administração pública direta e quais são os órgãos da administração pública indireta, né? Como, por exemplo, os serviços judiciários é um órgão da administração pública direta. O Poder Judiciário, né, é um dos poderes da União. Ou também o Poder Judiciário Estadual é um dos poderes do Estado, né? Ou do Distrito Federal também. Os municípios não têm poder judiciário. Existe sim, né, o serviço estadual que se presta nos municípios. Existem lá as comarcas, mas não são órgão do Poder Judiciário Municipal. Não existe poder judiciário municipal, né? Bem, então, quanto à forma de execução, né, pode ser feito, essa execução pode ser realizada diretamente pela administração pública, direta ou indireta, né? Direta, temos aqui o serviço educacional, a administração pública direta é que presta, né? Os serviços na área da saúde, né, na segurança pública, né, a administração pública direta. Ou, já citamos aí o exemplo da SEB, né, que o serviço é prestado pelo órgão da administração pública indireta, que é uma empresa pública. A SEB é uma empresa pública distrital. E também nos estados existem inúmeras empresas públicas, né? A SEDAI, né, também é uma outra empresa pública, também com possibilidade de privatização, né, na área de tratamento de água e esgoto, no caso, né? Então, dizia, quanto à forma de execução, pode ser prestado diretamente pela administração pública ou então pode ser prestado indiretamente, né, por empresas concessionárias ou permissionárias, né? Já citamos aqui no caso do Distrito Federal, não, porque ainda é prestado pela administração pública indireta, pela SEB, né? Mas podemos usar aqui o exemplo da telefonia no Distrito Federal, podemos usar o exemplo da limpeza urbana, que existem empresas contratadas para a prestação desse serviço, não é mais a companhia de limpeza que presta todos os serviços, companhia de limpeza do Distrito Federal, que presta todos os serviços na área de limpeza urbana, né? São empresas privadas contratadas, né, para a prestação desses serviços, né? Temos ainda aqui o transporte coletivo, eu não coloquei aqui, mas o transporte coletivo é prestado por empresas privadas, né, mediante contratos de concessão, né, de concessão pública. Então, quanto à forma de execução, pode ser executado diretamente ou indiretamente por empresas privadas, né? Quanto à exclusividade, né, dos serviços públicos, existem serviços que são exclusivos ou próprios, onde somente o poder público é que pode prestar, né? São chamados serviços propriamente estatais, que citamos aí anteriormente, né? Temos aí, ainda como exemplo, coloquei aqui os Correios, né? Mas com a possibilidade de haver autorização do Congresso Nacional, porque precisa de autorização do Congresso Nacional, para permitir
que o serviço postal seja, então, transmitido à iniciativa privada. Por enquanto, ainda é prestado pela União, assim como o Correio Aéreo Nacional, assim como também o Poder Judiciário. São serviços exclusivos ou exclusivamente públicos ou serviços próprios, sendo que existem, né, serviços não exclusivos ou impróprios, que são prestados ou pelo Estado ou também por particular. Serviços impróprios, temos aí como exemplo a educação. Nós temos a educação pública, o IFB é um exemplo de educação pública, né? As universidades federais são exemplo de educação pública, mas nós temos também as instituições privadas, a educação, as escolas, de um modo geral, as escolas privadas, e temos também as escolas públicas. Temos as universidades privadas, mas temos também as universidades públicas, né? Então, esses serviços impróprios podem ser prestados pelo poder público, mas também pode ser prestado pela iniciativa privada. Da mesma forma, na área da saúde. Nós temos os hospitais privados e nós temos os hospitais públicos. Nós temos os regimes de previdência pública, mas nós temos os regimes de previdência privada. Nós temos empresas de assistência, ou instituições de assistência social pública, mas nós temos também instituições de assistência social mantida pela iniciativa privada, né? Então, aí, quanto à exclusividade, os serviços também podem ser classificados em serviços exclusivos ou próprios, ou não exclusivos ou impróprios. Bem, uma outra classificação é quanto à atividade, né, desses serviços. Bem, o serviço ele pode ser um serviço meramente administrativo, né, que são aqueles, né, que o poder público presta para atender o público de um modo geral. A Secretaria de Educação precisa atender lá um pai, quer fazer a matrícula, né, lá a Secretaria de Fazenda, né, para atender o contribuinte, né, para parcelar o tributo, para saber qual o tributo que está em atraso, qual o valor da multa que ele está devendo, né, quanto ele está devendo de IPTU, quanto ele está devendo de IPVA. Então precisa de um atendimento, né, que é atendimento feito por servidores públicos da administração pública direta ou indireta, para a realização dessa atividade burocrática que é própria do poder público. Então nós temos ali uma atividade administrativa, né, uma atividade meramente administrativa. Só que esse serviço público também pode se destinar à realização de uma atividade comercial, de um serviço comercial, né, que tem ali a realização de uma atividade econômica que o Estado desenvolve. Temos, por exemplo, aqui até para mudar um pouco o exemplo que está ali, né, registrado, temos o serviço dos Correios. O serviço dos Correios, o Estado cobra para prestação desse serviço. E ele realiza ali uma atividade econômica. Uma empresa pública federal, né? Temos o exemplo da Caixa Econômica, que também já citamos em outras oportunidades, quando a gente falava da organização do Estado. A Caixa Econômica é uma empresa pública e que presta também um serviço econômico, que obtém vantagens econômicas, né, pelo serviço que ela presta, né? Mas como o objetivo maior é atender a coletividade, inclusive existem alguns serviços prestados pela Caixa Econômica cujo valor, né, das taxas é inferior que as outras, que os outros bancos cobram. Porque outros bancos são de iniciativa privada, têm um interesse econômico, a Caixa Econômica não. A Caixa Econômica tem por objetivo prestar um serviço, muito embora ela cobre, né? E aí outros exemplos que estão anotados, a energia elétrica, né, que a empresa pública presta, digo,
ainda aqui no DF, já citamos inúmeras vezes hoje a SEB, né? Mas que em outros estados já foram privatizados, né? Temos ainda o transporte coletivo, a telecomunicação, todos são exemplos de serviços públicos que desenvolvem atividades econômicas, né? E obviamente cobram pelos serviços prestados. Mas, por fim, além da atividade administrativa ou burocrática e da atividade comercial, temos ainda as atividades sociais, né, que dizem respeito, né, à realização de um serviço que não tem fins lucrativos, fins econômicos, né, e sim promover o atendimento de pessoas em estado de necessidade, pessoas carentes, idosos, são exemplo os asilos públicos, são exemplo as creches públicas, as escolas públicas, né? As organizações sociais, a saúde, a assistência social, né? Então, quanto à atividade, os serviços podem ser administrativos ou burocráticos, comerciais, né? E também as atividades ou os serviços de cunho social. Bem, e a prestação desses serviços? Né? Nós dizíamos, né, ao longo da nossa atividade hoje, né, já fizemos inúmeras observações nesse sentido, que o serviço público ele não necessariamente tem que ser prestado pelo poder público, né? Mas ele não impede que ele seja prestado pelo poder público. E aí já citamos inúmeros exemplos de educação, de saúde, na área da saúde, de previdência social, de assistência social, de segurança, né, da educação, ou seja, inúmeros serviços públicos que o Estado continua, ou que o poder público, né, que pode ser federal, que cabe à União, que pode ser estadual, que pode ser distrital e que pode ser municipal, né, que presta diretamente esse serviço. Mas não impede, já citamos inúmeras vezes, que a própria Constituição autoriza, né, que os serviços públicos também podem ser transmitidos para a iniciativa privada, né? Então, o repasse dessa execução desses serviços públicos, né, à iniciativa privada, né, pode ocorrer através de 3 instrumentos contratuais. Né? Porque continua sendo serviço público. Né? Mas o poder público, como eu disse, transfere para a iniciativa privada, e aí se faz através de 3 grandes instrumentos, que é o contrato de concessão pública, de permissão e de autorização. O poder público, então, transfere para a iniciativa privada através desses institutos de concessão, permissão e autorização, que a gente vai verificar mais adiante, né, o que vem a ser cada um. Acho que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né, sobre cada um dessas formas de transmissão do serviço público para a iniciativa privada. Bem, mas e quais são os serviços públicos prestados por cada um dos entes federativos? Ou não existe essa previsão, cada um faz o que quer? Não, não é bem assim, né? Não é acaso da mãe Joana, não é? A própria Constituição define quais são os serviços públicos, né, prestados por cada ente federativo, até para evitar o conflito. Né? Se não houvesse a previsão legal estabelecendo qual ente federativo que presta determinado tipo de serviço, poderia criar aqui um choque entre esses entes federativos. Né? O Estado querendo prestar o serviço, a União também, ou o município, ou o Distrito Federal, né? De modo que, para evitar esse conflito, a própria Constituição definiu quais são os serviços públicos de competência de cada um desses entes federativos. Né? E nós já citamos hoje aqui algumas vezes o artigo 21 da Constituição Federal, que define, não é, quais são os serviços públicos de competência da União. Né? E começamos aí, então,
né, pela radiodifusão sonora, que também já citamos hoje, né, serviço de radiodifusão sonora de som e imagem, né, que é um serviço que pode ser prestado pela União ou então diretamente, no caso, né, ou então a União pode transmitir ou transferir para a iniciativa privada, já que há autorização expressa do inciso 11 da Constituição Federal, né? Aliás, do inciso 12 da Constituição Federal. O inciso 11, né, permite a telecomunicação, né? É uma competência da União explorar o serviço de telecomunicação, ou mediante concessão ou permissão pública, que aliás é o que já se faz há bastante tempo, né, na área de telecomunicação. Mas também a radiodifusão sonora de sons e imagem da mesma forma, né? É um serviço público que compete à União prestar diretamente ou então transferir para a iniciativa privada mediante concessão ou permissão pública. Outro serviço é a instalação de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água, assim como que deve ser prestado com articulação com os estados, onde se situam esses potenciais hidroenergéticos, né? Então, esses locais onde se situam, né, as fontes hidráulicas de energia, né, certamente estão localizados nos estados, mas compete à União a instalação, né, dessas instalações elétricas, como nós temos aí os linhões, né, que vocês certamente já ouviram falar, que faz a distribuição de energia elétrica no Brasil inteiro, né, que se interligam às mais diversas hidrelétricas do país, né, que cabe então a Eletrobras, né, responsável por organizar, né, o setor de energia elétrica do país, né? Temos ainda a competência da União para explorar diretamente a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. E também, se for o caso, fazer a transmissão, né, desse serviço para a iniciativa privada também mediante concessão e permissão. E aí eu já citei ainda há pouco, né, a infraestrutura aeroportuária, cuja atribuição é de uma empresa pública chamada a Infraero, né? A empresa pública é uma empresa pública, a Infraero, acho que a gente já fez referência há algum tempo aí atrás, né? A gente fazia referência às empresas públicas, às fundações, às autarquias. Provavelmente nós citamos aí a Infraero. A Infraero é a empresa pública responsável, né, pela organização e administração da infraestrutura aeroportuária, né? E é uma empresa pública federal. Temos ainda a navegação aérea e aeroespacial, né? Não pode a iniciativa privada explorar, né, a navegação aeroespacial, né? Aí pode ser a navegação aérea, que mediante também a concessão pública que inúmeras empresas possuem, né, para explorar a atividade econômica na área de navegação aérea, que são aí exemplos, né, as grandes empresas. Temos a Latam, temos aí a Gol, né, que prestam esses serviços de navegação aérea, mas que é um serviço concessionário. Aliás, no passado, inclusive, era explorada essa navegação aérea por empresas públicas. A VASP, por exemplo, não sei se alguém recorda, né? Era uma empresa, era a grande empresa nacional. Aliás, nós tínhamos 3 grandes empresas, que era a Transbrasil, né, a VASP e a Varig, né? A Varig é Aviação Aérea Rio Grandense, era uma empresa do Rio Grande do Sul.
né? A VASP era a Aviação Aérea do Estado de São Paulo. Era uma empresa pública do Estado de São Paulo, né? Mas que hoje não existe mais nenhuma empresa de navegação aérea pública no Brasil. Obviamente que nós temos aí a frota, né, da aeronáutica, por exemplo, mas não faz esse serviço de transporte de passageiro, né? E sim tem uma atribuição específica à frota de aviação da aeronáutica, né? Mas é um serviço prestado, né, mediante concessão pública. É um serviço público que o poder público transferiu, a União, no caso, nós estamos falando aqui inclusive de competência da União, transferiu para a iniciativa privada. Ou seja, aí as empresas de navegação aérea, como citamos, a Gol, a Latam, dentre outras empresas. Infraestrutura aeroportuária, nós temos aqui o exemplo de Brasília, que é a empresa, agora eu esqueci o nome, da empresa que explora, né, o aeroporto, que foi, no caso Brasília, que já foi privatizado. Nós tivemos alguns exemplos de aeroportos que já foram privatizados. A Inframérica, salvo engano, né, em Brasília, né, a empresa que ganhou a licitação para a exploração da concessão dessa infraestrutura aeroportuária em Brasília é a Inframérica, eu acho que é isso. E que outras empresas também já exploram essa infraestrutura no Rio de Janeiro, por exemplo, em Porto Alegre, né, e alguns outros os grandes aeroportos do Brasil afora, né? E muitos outros aeroportos que estão em fase de privatização. Bem, temos ainda o transporte rodoviário e aquaviário, aliás, ferroviário e aquaviário, e também o rodoviário, né? Mas aqui o exemplo do transporte ferroviário, né, continua sendo um serviço público. Aliás, acho que ainda não foi privatizado, o poder público continua explorando, né, esse serviço. O transporte aquaviário, a iniciativa privada já explora há muito tempo, né, mediante concessão, nos rios e também em alto mar, né, existem dezenas, centenas de empresas que fazem esse transporte, né, de navio, com navios e embarcações e balsas, né, as balsas principalmente fazendo transporte na região amazônica, na região do rio Paraná, não é, que também transporte muitos grãos, né, fazendo transporte aí dos gêneros alimentícios na região aqui do Centro-Oeste, por exemplo, né, através dessas balsas, levando para os grandes portos, por exemplo, né, mas são serviços públicos, concessionários ou permissionários, né, e no caso são serviços públicos da União que concede à iniciativa privada. Temos ainda o transporte rodoviário, interestadual e internacional, já que o intermunicipal compete aos estados. Tá? Então, compete à União explorar o serviço de transporte interestadual, entre dois estados, por exemplo, ou internacional, né, de uma rodoviária nacional com uma rodoviária internacional. Aí temos alguns exemplos no norte, em Roraima, que interliga com a Venezuela, por exemplo. Temos também no norte que faz interligação com a Bolívia. Temos no sul que faz ligação com rodoviárias da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, não é? Então, quando se trata de um transporte internacional, né, a competência é da União. Ou explorar, né, a União hoje não tem também serviço de transporte rodoviário, né, e transmitiu todo esse serviço para a iniciativa privada, mediante concessão
ou permissão pública, né? Já que não explora diretamente. Os municípios, até existem municípios que exploram a atividade rodoviária municipal, né? E aí o poder público municipal, né, é que vai poder explorar ou então transmitir também para a iniciativa privada, conforme determina a lei orgânica do município, né? E por fim, temos aí também a competência da União, né, para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos, né, os portos marítimos e fluviais e lacustres, né? Já tivemos também inúmeros portos que foram privatizados. Os grandes portos do país, em especial os marítimos, né, os fluviais são portos menores, né, e aí muitas vezes não obtém interesse particular, privado, né, em adquirir essa concessão pública, porque muitas vezes não tem retorno financeiro. Enquanto que os grandes portos marítimos, sobretudo, né, esses sim rendem fortunas, né? É uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, né, os grandes portos marítimos. Então é mais fácil de se privatizar, né? Mas esses portos marítimos também são exemplos de serviços públicos prestados pela União, né, ou alguns, como eu disse, já foram privatizados, já foram transferidos para a iniciativa privada mediante contrato de concessão. De concessão ou permissão, mas quase sempre concessão, a gente vai, como eu disse, a gente vai verificar mais adiante, né? Bem, também por disposição constitucional, o artigo 25, parágrafo 1º, define que cabe aos estados prestar alguns serviços, né? Dentre os quais aqueles que a Constituição não veda, não proíbe, e que não seja de competência da União, que o Estado, então, possa explorar diretamente ou também, né, mediante autorização, concessão ou permissão, né, para a iniciativa privada. Dentre os principais serviços, nós temos aqui o transporte aquaviário e rodoviário intermunicipal, também cabe ao Estado, e o artigo 25 define expressamente o gás canalizado como sendo um serviço de competência dos Estados explorar, né? Ou, como eu disse, pode transmitir a iniciativa privada mediante concessão, autorização e permissão. Por fim, compete aos municípios, segundo o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, prestar alguns serviços que sejam de interesse local do município, né? E se quiser explorar diretamente, pode, se não quiser, da mesma forma, pode transmitir para a iniciativa privada. Dentre outros serviços, né, que o município pode explorar ou pode conceder ou permitir que a iniciativa privada preste esse serviço, nós temos o transporte coletivo, transporte urbano, né, transporte de passageiro. Como eu acho que falei ainda há pouco, né, alguns municípios até mantêm as empresas públicas, né, de transporte de passageiros, de transporte coletivo de passageiros. No DF já tivemos, né, me parece que hoje todas as empresas de transporte coletivo são concessionárias, né? Mas até pouco tempo atrás era o próprio poder público, o Distrito Federal, quem explorava esse serviço diretamente, né? Mas me parece que hoje todas as empresas de transporte coletivo estão na iniciativa privada. Foram concedidos pelo poder público distrital. Temos também os serviços funerários, né, que também é de competência dos municípios prestar esse serviço, diretamente ou através de concessão ou permissão, né, contrato de concessão ou permissão. Eu imagino todos os serviços funerários do Distrito Federal
são realizados pelo próprio poder público. Eu acho que os dois cemitérios, os grandes cemitérios de Taguatinga e o cemitério do Plano, né, eu não tenho certeza, mas me parece que os dois esses serviços são prestados pelo próprio poder público. Não sei se já foram privatizados, né? Não tenho certeza dos serviços funerários. A coleta de lixo também, né, é um serviço que compete aos municípios. No Distrito Federal já foi feito também a transmissão para a iniciativa privada, que faz o recolhimento do lixo, né, faz, além da coleta, a coleta seletiva, né, e obviamente explora essa atividade e o poder público paga. Aliás, a coletividade paga a taxa de limpeza urbana e com esse recurso o poder público paga a empresa que faz a coleta de lixo, no caso no Distrito Federal. Há municípios que exploram diretamente e outros já transmitiram para a iniciativa privada, porque a lei também assim autoriza, né? Atendimento à população, né, que nesse caso cabe ao município, né, em cooperação técnica com a União e os estados, né, porque são verbas públicas federais, como vinda do SUS, no caso, né, que presta esse serviço. Mas não impede também que se faça convênios com empresas privadas, né, para prestar também o serviço na área de saúde, né? E por fim, o Distrito Federal, acho que já citei isso também anteriormente, que os serviços prestados pelo Distrito Federal, diretamente ou através da iniciativa privada, mediante concessão, autorização e permissão, né, a Constituição não define expressamente quais são os serviços de competência dos municípios. Diz simplesmente que compete ao Distrito Federal prestar aqueles serviços que são reservados aos estados e aos municípios, em função da sua especificidade, né? O Distrito Federal é um misto, né, de estado em diversos aspectos, né? Eu digo aqui o aspecto tributário, na prestação de serviços públicos, né? Na competência para legislar, não é? A competência do Distrito Federal, neste caso, são as mesmas competências atribuídas aos estados e também aos municípios, por expressa disposição do artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Bem, nós temos aí, eu acho que dá tempo da gente concluir. Podemos continuar mais alguns minutinhos? Alguma indagação, alguma pergunta, algum questionamento? Não, professor. Não, tranquilo, pode continuar. Verificando se tem alguma coisa aí. Chamou, professor. Não entendi. Alguém falou aí, mas eu não entendi. É o quê? Continuar, professor. Nilceia, né? Pode continuar, é isso. Bem, antes que eu esqueça, né, deixa eu fazer aqui uma colocação, acho que eu não fiz ainda. A nossa prova já está marcada, tá? Nossa segunda prova, nós já havíamos combinado que teríamos duas provas. A primeira já fizemos, a segunda está marcada para o dia 19 de outubro, tá? Segunda-feira, dia 19 de outubro. Nós teremos somente mais uma aula, né? Porque dia 12 de outubro é uma segunda-feira e é feriado. A próxima aula será dia 5 de outubro, né? E a outra, então, dia 5 é a próxima, teremos aula normal, dia 12 é feriado e no dia 19 já é a nossa segunda prova. Ok? Então não esqueçam, coloquem aí na agenda de vocês, né, Professor? Sim. Aqui é a Gardênia falando. Em relação ao trabalho, professor, o senhor... eu não sei se foi eu que não prestei atenção, mas o senhor tem, por exemplo, a formatação do trabalho, as letras, tamanho, essas coisas. E como é que a gente vai enviar o trabalho para o senhor?
Bem, Está marcado para o dia 5, não é isso? dia 5 ou é dia A 15? entrega dele? Eu não recordo se dia 5 ou dia 15. Alguém pode confirmar? Oi, professor, que é a Jaqueline. Sim, Jaqueline. Eu me recordo que o senhor tinha marcado para o dia 5 de outubro, mas até gostaria de saber se o senhor pretende prorrogar esse prazo. Há necessidade? Há necessidade de prorrogar? Bom, gostaria de consultar os colegas, o que é que os colegas acham? Como eu tenho muitas coisas da minha faculdade para fazer, aí eu estou fazendo aos poucos, né? Eu gostaria que prorrogasse por mais um pouco de tempo. Eu também. Se for possível. Bem, nós temos apenas 10 colegas, né? Esse trabalho vocês estão fazendo individualmente ou em grupo? Eu acho que eu autorizei fazer em grupo de até 3, é isso? 3 ou Estou 4? fazendo individualmente. Como é que é? Bom, lá no plano de ensino, professor, isso não havia ficado claro para mim. Até então, eu estava seguindo o que estava lá e fazendo individualmente. Sim. Mas se o senhor pretender fazer, se o senhor aceitar em grupo, né, eu até... Então Acho que vamos fazer em grupo de 3 ou no máximo 4. Se quiser fazer individualmente, se alguém tiver dificuldade, pode fazer individual, sem nenhum problema. Se quiserem fazer em grupo, de 3, no máximo 4. E aí nós vamos prorrogar para o dia 12, para o dia 13, aliás. Né? Não é um dia de aula, é uma terça-feira, mas aí eu pediria o seguinte, que então encaminhe para a Jaqueline, né, esses trabalhos, e a Jaqueline fica com a responsabilidade de me enviar, Jaqueline, pode ser? Pode ser, professor, combinado. Ok, então pode ser prorrogado para o dia 13, uma terça-feira, dia 12 é o feriado, então fica para o dia 13, e pode ser feito em grupo de no máximo 4, ou individual, ou em dupla, do jeito que vocês quiserem, né? Encaminhe, por favor, para a Jaqueline, que ela vai receber todos os trabalhos e então vai me encaminhar esses trabalhos. Ok? Professor, só uma dúvida, o horário do envio dos trabalhos, o senhor prefere qual horário? Porque eu já deixo agendado com a turma, para não, a gente não ter dúvidas depois. O senhor prefere receber à noite, pela manhã? Pode ser a hora que você puder, poderia até você me enviar até o dia 14. Né? Então fica dia 13 até o horário que as pessoas quiserem entregar, né? Então até o final do dia 13, e você me encaminha no dia 14. Então eu já vou deixar combinado com todo mundo, para vocês me entregarem até 23h59 do dia 13. Aí no dia 14 pela manhã eu já encaminho para o professor. Tá ok, então? Resolvida a questão do trabalho? Resolvido. Aí dentro dos padrões da BNT, não é isso, professor? Isso. A fonte pode ser fonte 12, pode ser Arial, pode ser Time, né? Obviamente uma introdução, a conclusão do trabalho, né? O desenvolvimento, a capa identificando, obviamente, os componentes ou a pessoa que elaborou o trabalho, bibliografia, né? Necessário indicar a bibliografia. Então, cumprir. Né? Eu não serei tão rigoroso, mas é necessário que se faça com um mínimo de qualidade, né? Citando fontes bibliográficas, quando for o caso, né? Ok, mais alguma indagação acerca do trabalho? Não, professor, agora para mim tá compreendido. Ok. Então vamos lá, só mais um pouquinho, porque nós, como eu disse, só teremos uma aula antes da prova e eu ainda vou gravar um material sobre um conteúdo que não vai dar tempo para a gente trabalhar, já que só temos a aula da segunda-feira, dia 5, né? Então concluir essa parte aqui de regulamentação e controle dos serviços públicos, né? O que significa isso, né? Nós já dizíamos que a finalidade da administração pública é prestar serviços, né? Serviços que possa atender os interesses coletivos, os interesses sociais, né? Então, quando esses serviços são prestados pelo poder público, né, seja pela administração pública direta ou indireta, né, nós já falamos sobre isso, inclusive é o objetivo do direito administrativo, é definir as regras que se aplicam, né, aos entes públicos e também para essa relação entre o poder público
e o particular, né? Então, as regras são de direito público, né, em especial de direito administrativo, né, as regras que se aplicam a esses órgãos públicos da administração pública direta e indireta que prestam esses serviços. Mas quando se transfere esse serviço para a iniciativa privada, o poder público ele continua regulamentando e fazendo controle também. É diferente daquelas atividades que são totalmente uma atividade privada. O comércio, de um modo geral, né? A prestação de um serviço, de um modo geral, onde o poder público não intervém. Aplica-se a livre iniciativa, né? E cada um cobra o que quer, né? Quem tem um serviço de mais qualidade cobra mais, quem tem de menos qualidade cobra menos. Quem está começando não pode cobrar muito, senão não tem cliente e cobra menos. Então não há uma intervenção do poder público na iniciativa privada. Agora, quando se trata de um serviço público, aqueles que a lei, em especial a Constituição, define quais são, né? Já citamos ainda há pouco, os serviços de competência da União, dos estados e dos municípios. Então, quando a Constituição, a lei define o que é um serviço público, permite que o próprio poder público explore, mas permite também que o poder público transfira isso para a iniciativa privada e, continuando aquele serviço como sendo serviço público, o Estado faz o controle desse serviço, né? De modo que não permite que aquele que vai passar a prestar esse serviço não busque, acima de tudo, né, a vantagem econômica, porque se tornaria muito oneroso para a sociedade, né? Se as empresas públicas de telefonia pudessem cobrar o que elas quisessem, né, nós estaríamos pagando um valor elevado. Aliás, graças, né, à privatização, inclusive, né, conseguimos até reduzir o valor desse serviço de telefonia, por exemplo, né? Mas isso porque o poder público intervém. Porque se o poder público não tivesse o controle inclusive para inibir os atos que contrariam os direitos do consumidor, que no passado, aliás, essas empresas de telefonia, e ainda hoje, mas hoje com menos intensidade, né, prestavam um serviço de péssima qualidade. Foi graças a esse controle que o poder público faz, exigindo qualidade no serviço, é que nós temos hoje um serviço de telefonia de mais qualidade, né? Bem, então a Constituição, no artigo 175, define que esses serviços públicos eles podem ser prestados pelo próprio poder público, como também pelos particulares, mediante concessão e permissão. Já falamos isso inúmeras vezes, né? Mas então, quando transferido para o particular, para que ele preste em nome do poder público, né, o poder público ele faz essa fiscalização e a regulamentação. Não fica livre para que, como acontece, aliás, com as demais atividades da economia privada, que nós temos aí o comércio de um modo geral. Cada um vende o que quer, pelo preço que bem entender, alguns um produto mais caro, outros um produto mais barato, outros produtos que não tenham muita qualidade, mas ainda assim é caro, né? Mas o que rege é a livre iniciativa de mercado. Isso não se aplica para as empresas concessionárias e permissionárias do serviço público, né? Não fica livre o serviço porque o Estado ou o poder público continua fiscalizando e regulamentando essas atividades, né? E para essas empresas, aplica-se as regras do direito administrativo. E a lei que regula os contratos de concessão e permissão pública, não é? A gente vai falar na próxima aula, já disse isso, né? O que é um contrato de autorização, de permissão e de concessão pública, né? Mas a Lei 8.987, de 95, ela regula esses contratos e impõe algumas questões, como, por exemplo, o regime das empresas concessionárias e permissionárias do serviço público, né? Define lá as condições para o contrato
onde elas aceitam se submeter à fiscalização do poder público, né? Possibilidade de prorrogação e também de rescisão desse contrato caso elas não prestem um serviço de qualidade. Então o poder público faz um contrato, define o tempo em que essas empresas vão poder explorar esses contratos de concessão e permissão, tem prazo de 10, 15, 20, 30 anos de exploração, né? Encerrou, passa por uma nova licitação, né? Porque essa transmissão do serviço do poder público para o particular se dá mediante, né, uma licitação. E, obviamente, aquela empresa privada que oferecer as melhores condições é que sairá vitoriosa no certame e que vai poder explorar aquele serviço pelo tempo que o contrato estabelecer, não é? Também essa lei define quais são os direitos dos usuários, né, para que as empresas não façam o que bem entender, né? A política tarifária, né, é necessário também que, já dizíamos, a modicidade tarifária, que é um dos princípios do serviço público, e as empresas não podem alterar o valor da taxa dos serviços que ela cobra pelo valor que ela bem entender, né? Temos aí o exemplo do transporte coletivo, né? Onde, se as empresas pudessem, estariam cobrando R$20, né? Quem sabe, ou 15, né? a passagem, enquanto que, na prática, o poder público limita, né, esse ímpeto de obter vantagens econômicas, né? Porque a própria lei, aliás, é quem estabelece que nesse tipo de contrato tem que haver uma política tarifária que não fica ao bel prazer da empresa concessionária. Temos ainda, né, a previsão de que há a obrigação de manter o serviço de qualidade, né? Até mesmo porque, se não prestar o serviço de qualidade, o poder público pode rescindir o contrato de concessão ou permissão desses serviços. Então, o repasse das atividades do poder público para a iniciativa privada se dá através de um contrato administrativo com cláusula que garantem à administração pública, inclusive, o direito de intervir unilateralmente na execução dos serviços, né? Então, ele transfere para a iniciativa privada, mas ele faz aqui esse controle, é chamada cláusula exorbitante, né? Inclusive com a possibilidade de retomar o serviço se a iniciativa privada não prestar com a qualidade que se deseja e que se espera, né? E o controle desse serviço, né, o poder público faz mediante regulamentação, né? A edição de normas, de leis que definem quais são as atribuições, o que fazer, os investimentos que devem essas empresas permissionárias ou concessionárias, né, fazer para prestar um serviço de qualidade, né? E, obviamente, o poder público vai fiscalizar para saber se estão sendo cumpridas aquelas normas que estão sendo impostas para essas empresas particulares que estão ali se comprometendo a prestar esse tipo de serviço. Bem, e como é que se faz o controle, né? O controle, né, é a fiscalização que o poder público vai fazer, né? Existem pelo menos 3 tipos de controles que a administração pública faz, né, junto a essas empresas privadas. Um é o controle administrativo. O poder público concedente, né, tem o dever, então, de fiscalizar a execução desse serviço para saber se essas empresas estão cumprindo com aquilo que está no contrato de concessão ou permissão, né? E quando o serviço for prestado de forma ineficiente, dizia ainda há pouco, né, o poder público pode até mesmo rescindir esse contrato. Também há a possibilidade de se fazer o controle judicial. Caso essas empresas não cumpram com o seu dever, tanto a própria administração pública pode ir ao judiciário para compelir, né, para exigir que essas empresas prestem o serviço na forma com que foi contratado. Inclusive com o pedido de aplicação de multas, né, caso elas não façam aquilo que elas se comprometeram no contrato.
Mas não impede também que a sociedade, de um modo geral, que nós particulares possamos ingressar em juízo. Não é unicamente o poder público, né, que concedeu, que permitiu que a empresa privada preste o serviço, não é somente ele, o poder público, municipal, federal, estadual, distrital, que pode ingressar em juízo. Não impede que nós também possamos, nós, destinatários do serviço público, possa ingressar em juízo com ações como mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, para exigir das empresas permissionárias ou concessionárias que elas cumpram com o seu dever ou com o dever assumido contratualmente, né? E por fim, nós temos aí também o chamado controle legislativo. A Constituição permite que as chamadas o Congresso Nacional, na verdade, a Constituição Federal define que o Congresso Nacional pode fiscalizar, dentre outras atribuições, né, da Casa Legislativa, é fiscalizar o Executivo e também as empresas que estão vinculadas ao Executivo. Porque quem faz essas concessões do serviço público é o Executivo. E o Legislativo fiscaliza, né, sobretudo através do Tribunal de Contas da União, né? E também o Congresso Nacional, que pode praticar uma série de outros atos de controle, como, por exemplo, instaurando CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, pedindo informações para essas empresas, né? Ou até mesmo convocando autoridades para que prestem esclarecimentos e informações, né? Então, as casas legislativas, eu digo aqui o Congresso Nacional, no âmbito da União, né? Mas também é admissível CPIs e pedido de informação, convocação de autoridades, né? Também por parte das Assembleias Legislativas ou também por parte da Câmara de Vereadores, né? No município, Câmara de Vereadores, nos estados, Assembleia Legislativa, no Distrito Federal, na Câmara Legislativa e na esfera federal, o Congresso Nacional. E também, né, o Tribunal de Contas, né, que também pode pedir informações, né, e fazer fiscalização contábil, financeira e orçamentária, né, para saber se essas empresas privadas não estão obtendo lucros milionários em detrimento de um serviço que muitas vezes é de baixa ou de péssima qualidade prestada para, né, a sociedade, que muitas vezes paga valores altos sem ter um serviço de qualidade, né? Bem, nós ultrapassamos hoje aqui um pouquinho nosso horário, mas também começamos um pouquinho mais tarde, né? Mais uma vez eu indago a vocês